Boa noite, queridos. Especialmente aos papais que estão aqui. Que Deus abençoe muito nesse Dia dos Pais, porque essa tarefa é extremamente honrada, importante, fundamental na nossa sociedade, na igreja, em todos os lugares. Ser pai é uma grande vocação. É mais importante ser pai do que ser um professor. Os professores têm muita preparação, lidam com pessoas, mas o pai é mais fundamental ainda, antecede a vocação de professor. O pai, ele é mais importante do que o político. O pai é mais importante do que o policial. Ele antecede todas essas vocações importantes da sociedade, todas elas importantes, porque dá base de tudo mais. E quando eu falo disso, eu não estou querendo elevar e nem colocar numa posição de altar a vocação de pai, mas quero sim dizer que Deus colocou uma grande importância na paternidade dentro da sociedade. Deus outorgou aos pais uma grande responsabilidade e a gente precisa levar isso muito a sério. E quando eu falo pai, eu quero que a gente também amplie essa perspectiva, porque aqui dentro da igreja a gente pode ampliar essa perspectiva. Nós temos pais espirituais também, e essa vocação também é muito importante. Muitos homens aqui dentro da igreja têm se tornado, para outros homens jovens da igreja, pais espirituais, ocupando muitas vezes o espaço deixado pelos pais que não exerceram a sua vocação de pais. Muitas vezes os pais estão dentro de casa, mas eles não estão exercendo sua vocação de pais, então os pais espirituais ajudam tanto. Assim como existem os pais que são aquilo que eu posso chamar de pais pervertidos, que são os traficantes de drogas, os delinquentes, que tantas vezes abraçam os jovens vulneráveis, necessitados de um exemplo, de uma orientação, e usam esses jovens para os seus próprios propósitos perversos. Então, nós precisamos levar muito a sério isso. A igreja precisa sempre ter uma orientação, uma direção, uma busca, uma valorização do papel de pai. Quando a gente sai por aí, nós temos que ajudar as famílias a entenderem a importância daquilo que fazem, a importância especialmente do pai dentro de uma família. A gente precisa ajudar as pessoas aí fora a entenderem essa vocação tão fundamental, que está se perdendo, a gente vai perdendo cada vez mais. Nós achamos, é uma coisa interessante, nós acreditamos numa grande mentira. Nós acreditamos que o ser humano, ele evolui naturalmente. Nós acreditamos que porque temos um celular da mais alta tecnologia na mão, que o ser humano evoluiu junto com o celular. Que o ser humano evoluiu como um ser moral da mesma forma que aquele aparelho e tudo aquilo que a gente tem em mãos. Não, imagina as construções que nós fazemos, a tecnologia, o conhecimento que nós alcançamos, portanto, o ser humano ele já está evoluído. Toda geração, presta bem atenção, nós precisamos entender isso. Isso é um princípio que nós precisamos entender. Toda geração que nasce, precisa ser ensinada os mesmos princípios que uma outra geração aprendeu. Precisa aprender o temor de Deus, precisa aprender o certo e o errado, precisa aprender o bonito e o feio, precisa aprender o respeito. Toda geração nova, nenhuma geração que nasce vai aprender automaticamente essas coisas. Embora nós recebamos automaticamente a tecnologia, o ser humano, como ser humano, precisa aprender. Por isso, muitas coisas acontecem
no campo moral, relacional, social, que nós chamamos de barbárie. Por que nós chamamos de barbárie? Porque é coisa de bárbaros. Vocês sabem que os bárbaros eram os povos que habitavam ao redor do Império Romano. E o Império Romano se tornou um império amplamente cristão a partir de Constantino. E os bárbaros, eles invadiram em 420 com Átila, o Huno, e dominaram o Império Romano, mas quando eles chegaram no Império Romano, eles descobriram um império altamente cristianizado. E esses bárbaros aprenderam o Evangelho e se converteram ao Evangelho. Esses bárbaros são a Europa de hoje, que hoje dá as costas para o cristianismo e quer voltar aos tempos pré-pagãos ou pré-cristãos, perdão. Então, a gente precisa entender que toda geração precisa aprender como aprenderam aqueles bárbaros, porque sem os conceitos, o entendimento dos princípios do Evangelho e os princípios de Deus, a gente acaba perdido, a gente acaba sem direção. E por isso a gente entende na nossa vocação como pais que nós precisamos começar do zero. Porque daqui a pouco nós estamos vendo os absurdos da sociedade dizendo, mas olha a barbárie acontecendo, como é que pode? Como é que podem, como está acontecendo agora, nas lutas de facções criminosas, esquartejarem corpos? Isso é uma coisa bárbara, isso é uma coisa pagã, isso é uma coisa pré-cristã, que nós estamos vendo nos nossos dias. Por quê? Porque gerações de crianças nasceram e não foram educadas. Muitas crianças estão por aí zanzando e perambulando as ruas sem um sentido de sensibilidade, a mínima sensibilidade. Outro dia o meu professor, horrorizado, contava a história, como nós temos muitas histórias, se nós sentássemos numa roda, todos nós teríamos várias histórias do que aconteceu no jornal e tal, que os ladrões chegaram e o casal abordaram um casal, o casal entregou tudo o que tinha, e não reagiu, e eles ficaram deitados no chão, e os caras deram um tiro na nuca do casal, sem dó nem piedade, sem nenhuma reação, pegando todo o dinheiro, sem a mínima sensibilidade. Em outros tempos, os ladrões tinham até uma certa sensibilidade, faziam diferença entre uma coisa e outra. Hoje em dia, por causa da negligência em relação à vocação paterna, nós temos invasões bárbaras. Um certo filósofo já falou disso, invasões bárbaras, porque essas pessoas não foram educadas em coisas básicas, não foi mostrado a elas coisas básicas, e aí então nós estamos experimentando coisas que nós sequer imaginávamos, porque alguns de nós somos de uma outra geração que educou algumas coisas importantes, fundamentais. Eu não estou querendo dizer que a geração mais velha é superior. Eu estou dizendo que é importante que existam pais que eduquem seus filhos. Isso é uma das coisas mais sagradas que existem dentro da sociedade, e eduquem de uma forma a passar princípios eternos e fundamentais. Eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Eu tenho sempre passado esse dado porque eu fico muito preocupado, que 42%, você sabe que 42% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Sabia disso? Talvez muitos lares aqui da igreja são chefiados por mulheres. Tem uns lares que são chefiados por mulheres, só mulheres, e tem outros que são chefiados por mulheres de verdade, realmente, né? Tá o homem ali, mas quem chefia realmente, a mulher que leva adiante, que se preocupa com questões importantes de princípios, e ensinar princípios para os seus filhos. Mas o fato é que 42% dos lares brasileiros são educados só com mulheres, só mulheres lá dentro desse lar. Por quê? Porque muitos homens têm abandonado os seus filhos. Muitos homens esquecem dos seus filhos depois que terminam o casamento. Muitos homens não se preocupam em
assumir seus filhos e dizer, não, eu vou cuidar desses filhos. São as mulheres que se preocupam com isso. Isso tem um grande impacto sobre paternidade na nossa sociedade. Um grande impacto. Mas só que a gente não tem que se preocupar somente com a questão da presença dos pais. Porque muitas vezes os pais estão dentro da casa, mas eles não ensinam de acordo com o propósito certo. O tema da nossa pregação hoje é pais com propósitos. Pais com propósitos, e eu acrescentaria um pouquinho mais, pais com propósitos eternos. Não adianta ser pai se não há um princípio e uma preocupação eterna. Então eu gostaria que a gente lesse a palavra, capítulo 6 de Deuteronômio e verso 4. Vamos ler, você achou aí? Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus: Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as, olha só. E aí começa a entrar a questão da paternidade. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. E escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam-no. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Até aqui, irmãos, até aqui. Queridos, que texto precioso esse, que liga a vida espiritual diretamente ao ensino paterno. E logo em seguida do ensino paterno, nós vemos um movimento em direção a quê? A prosperidade. Falamos aqui, os teus celeiros serão fartos, né? Fartamente se encherão, a minha casa terá sua provisão. Vejam bem, vida espiritual, paternidade e prosperidade. Essas coisas estão diretamente ligadas. E fundamentalmente são resultado, a verdadeira prosperidade, aquela prosperidade que envolve todo o ser, envolve toda a vida, todas as dimensões, está ligada com a questão da paternidade. Só que a paternidade, quero repetir isso, a paternidade precisa ter propósitos. Não basta ser pai, tem que ter um propósito na educação que se dá para os filhos. Estou falando isso aqui para você, pai espiritual. Estou falando isso para você, pai dentro da igreja. Estou falando para você que deseja ser pai. Estou falando para você que é mãe também e que você é parceira com o seu marido em educar o seu filho. Não basta estar presente, é preciso ter um propósito na educação que nós damos para os nossos filhos. Porque existem muitos pais, eu vou falar dos pais mais comuns que existem hoje em dia, que têm um propósito diferente desse que está aqui, e são presentes muitas vezes, mas não educam as crianças com o propósito fundamental que devem ter.
primeiro tipo de pai é muito comum. É o pai terceirizador. Prática comum nas empresas, né? Terceirizar alguns serviços que elas não querem fazer ou que elas podem ter problemas e para não ter que empregar muita gente nos seus quadros. Terceirizam. Muitas vezes, muito comum, pais terceirizadores. Pais terceirizadores são pais que querem entregar a função de educarem os seus filhos para outras pessoas. Alguns pais terceirizam para a mãe. Fala para o teu filho tal coisa. Quantas vezes os pais dizem assim, diz para o teu filho tal coisa. Em vez do pai ser um veículo do ensino, ele terceiriza para a mãe. A mãe é importante, é fundamental, mas o pai precisa participar também. E eu vou dizer uma coisa para vocês, um ensino ganha força fundamental quando tem o apoio da mãe e o apoio do pai. Tem muitas coisas que eu educo em casa que precisa do reforço da minha esposa. E tem muitas coisas que ela fala para os meus filhos que precisa do meu reforço. Só que a mãe costuma fazer essa função, mas os pais muitas vezes terceirizam. Alguns pais terceirizam a educação para a escola. Não. Vocês o que estão fazendo com meus filhos? Eu vejo que são os mais indignados com escolas, que exigem mais das escolas, porque a gente já teve escolinha aqui na igreja, e como tem pais, né, que exigem, pagavam bem pouquinho, né, Giovana? E exigiam os mundos e fundos. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Tem que fazer as coisas de uma determinada maneira. Mas esses pais, em geral, eram pais que terceirizavam a função de educação para a escola. A escola não é pai. Tem muita gente que diz que a escola tem que exercer, tem que tirar o pato poder e deixar a escola, porque a escola tem condições. Não. A primeira função dada por Deus é aos pais de educar. Base bíblica, teológica, histórica. Os pais são os maiores interessados e os mais capazes, os que andam mais próximos dos filhos para educarem. E muitas vezes há o pai terceirizador. E tem o pai terceirizador, às vezes, para a igreja. Você espera que a igreja faça a sua tarefa. Ajeitem meu filho aí, eu vou mandar ele para a escolinha. Tem pais que nem vêm na igreja, não dão exemplo para os seus filhos de virem na igreja. Mas largam e dizem, não, ajeita meus filhos aí. Às vezes a criança pequena, terrível. Não, faça essa tarefa. Muitas vezes a igreja absorve, ajuda, né, e tudo mais. Mas escuta só, a igreja pode ajudar o pai a fazer o seu trabalho. Pode. Mas a igreja não é o pai e a mãe. O pai precisa assumir. Então, terceirizar o filho para a escola, terceirizar para a igreja, terceirizar para a avó, para quem seja, não é o propósito de Deus. E tem muitos pais terceirizadores. E nós precisamos cada vez mais assumir essas responsabilidades. Olha, muitas vezes para nós dois, né, foi pesado em alguns momentos, 3 filhos, educando 3 filhos pequenos. A Brenda com 10, a Vicky com 5 e o Tomás recém-nascido. Aquele momento foi punk, né? O momento mais difícil, porque estavam todos pequenos. Logo em seguida a Brenda entrou na adolescência. Você sabe como é que é a adolescência, né? Os filhos ficam endemoniados. Todos eles, né? Se você diz assim, o meu não, tá bom. Mas tem adolescência tardia, você sabe? Tem os que entram na adolescência com 20, 22. Misericórdia, Jesus. Não é fácil. E a gente estava naquela fase difícil, mas a gente segurou e assumimos nossas responsabilidades ali. Porque é a nossa responsabilidade educar. Esses são os pais. Por favor, meu irmão que está aqui. E a gente precisa ter essa consciência como família. As mulheres precisam ter. A gente não pode terceirizar. Não precisa, a gente, sabe? É difícil. Eu já digo às pessoas que vão ter filhos. Eu nunca mais me esqueço do casamento da Eliane e do Gunnar, né? Porque o pastor foi muito realista. Aquele pastor me desafiou a ser realista também.
não é fácil ter filho. E a gente precisa falar para as pessoas. Porque nós estamos numa fase nós estamos na sociedade do que é fácil e instantâneo. Filho não é fácil nem instantâneo. Filho é para toda a vida e é desafiador. Seu filho vai casar e você vai continuar preocupado com a vida dele. Não adianta, minha filha hoje saiu daqui. Depois de 2 horas ela viajando, digo, onde é que estão? Eu quero saber onde é que ela está. Quando ela chega, eu quero ouvir dela. Chegamos. Glória a Deus, aleluia. Não é assim? Vai ser assim. O dia que tiver, né, a gente fica imaginando, o dia que tiver neto. Aí você vê, o neto, meu Deus, vou ficar longe, ficar ansioso, quer ver de novo e tal. Todas essas coisas. Então, filho é para toda a vida, a gente tem que dar real para essa geração que vai ter filho, que acha que ter filho é book, é fotografia. Isso é 0,0% ter filho não é fácil. É maravilhoso. Eu sempre quis, desde os 8 anos de idade eu queria ter filho. Eu já gostava de uma encrenca. Desde pequeno eu gostava de uma encrenca. Eu quero ter filho. E eu amo meus filhos. É uma coisa assim, quem me conhece sabe. Sempre falei da importância da família aqui. Agora, não é fácil. Não é fácil. Você paga um preço. E Deus nos colocou essa responsabilidade. E nós não podemos fugir e temos que falar para as gerações e temos que mostrar para eles que precisamos, quando temos filhos, assumir e não terceirizar. Tem o pai terceirizador. Agora tem outro tipo de pai, com outro objetivo. Claro, qual é o objetivo do pai terceirizador? Se livrar da bronca. Esse não é o nosso propósito. Amém? Nosso propósito não é se livrar da bronca, é assumir a bronca. Amém? Depois você vai, com certeza você vai colher o que você plantou, mas a gente tem que assumir. Segunda coisa fundamental, segundo tipo de pai, é o materialista. O pai materialista, qual é o objetivo do pai materialista? O objetivo do pai materialista é dar tudo ao filho. Só que o pai materialista acha que dar tudo ao filho é dar roupa de marca. Se você tem que dar uma roupinha de marca, tem que vestir Adidas, tem que vestir Nike, tem que vestir sempre uma roupa nova, tem que sempre comprar o melhor, tem que sempre se matar, o marido está lá, né, e tal. E muitas vezes a família toda tem esse conceito, né? O marido está lá ralando, faz hora extra, trabalha mais, tem que dar tal coisa para o filho. Isso é materialismo. Quando você entende que o seu objetivo como pai é dar tudo que o seu filho quer, você é materialista. E eu vou lhe dizer o seguinte: o tênis, é legal dar um tênis bom, não estou dizendo que é ruim. Eu não estou dizendo que é pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas escuta, o tênis não preenche o vazio espiritual do coração do seu filho. A camiseta de marca não preenche o vazio espiritual do seu filho. Ter todas as coisas e uma boa educação não torna o seu filho uma pessoa melhor. Seu filho precisa de coisas muito mais profundas. Seu filho precisa de uma base espiritual. E muitas vezes os pais trazem os filhos para dentro da igreja. Estão dentro da igreja, mas são materialistas. Aí você diz, o que eu fiz de errado? Eu criei ele dentro da igreja. Você criou ele dentro da igreja com objetivos materialistas. Você deu tudo. E ele está desesperado na adolescência. Ele está dando uma incomodação tremenda quando é jovem, porque eles têm um vazio dentro do seu coração. E você não ensinou, ou nós não ensinamos, que existem coisas muito mais importantes do que ter uma casa, do que ter as coisas materiais. Existem coisas muito mais importantes que isso. Vejam só, eu gosto dessa palavra, porque essa palavra nos mostra que a base da prosperidade não é buscar prosperidade. A base da prosperidade
é nós termos o temor do Senhor e valores espirituais inculcados no coração. Isso gera uma verdadeira prosperidade. Agora, nós vivermos para entregarmos todo mês alguma coisa nova, um brinquedo novo para o nosso filho, o último celular, o último tênis, a última camiseta, a última jaqueta e não sei quantas coisas mais, isso não vai preencher o coração do nosso filho. Então tem o pai materialista. Tem um terceiro tipo de pai, que tem um outro objetivo. O objetivo do pai é dar materialista, é dar todas as coisas materiais para o seu filho, achando que é isso que ele precisa. Esse é o propósito do pai materialista. Agora tem o pai libertário. O que é o pai libertário? O pai libertário é aquele pai da geração da ditadura. Quantos aqui viveram na época da ditadura? Quantos viveram na época da ditadura? Quem viveu na época da ditadura, né, geralmente cria os seus filhos de uma forma mais largada. Não é regra, mas toda vez que se sai de uma ditadura, quem sofre com a ditadura, vamos falar melhor, quem sofre com a ditadura, entende que precisa dar mais liberdade aos seus filhos. E tem muitos pais hoje em dia que são libertários. Não, tem que dar liberdade para o menino. Então, muitas vezes você está dentro da igreja, o menino chega e diz assim, eu não quero ir na igreja hoje. Não quero ir na igreja hoje. O pai libertário ele é meio contraditório, porque o que acontece? Quando é para ir para a escola, ele obriga, vai para a escola, tem que estudar, tem que seguir uma carreira. Agora, quando é para a igreja, ele é libertinagem. Não vou obrigar o meu filho a ir para a igreja, imagina. Capaz que eu vou obriga para tudo, mas para ir à igreja não. E aí o pai libertário vai dando liberdade, acha que tem que dar liberdade, e essa liberdade acaba se transformando em uma falta de limites na vida daquela criança. O nosso objetivo, presta bem atenção, o nosso objetivo com os nossos filhos não pode ser deixar que eles façam o que quiserem. O nosso objetivo é ensinar princípios eternos aos nossos filhos. Darmos limites e darmos possibilidades a eles, mas não permitir que eles façam tudo o que eles querem. Porque filho que faz tudo o que quer, acaba odiando os pais. Presta bem atenção. Os filhos que acabam matando pais são aqueles filhos que os pais deixavam que eles fizessem o que quisessem. Filho que faz tudo o que quer, acaba nutrindo dentro do seu coração um ódio profundo pelos seus pais, porque um filho anela também por ter limites. Não esqueça disso. Quarto tipo de pai, também igualmente, com outros propósitos, longe daqueles que nós queremos ensinar, é o pai autoritário. O pai autoritário, em geral, é um pai que tem medo. Eu tenho medo que o meu filho se drogue. Eu tenho medo que o meu filho vire maconheiro. Eu tenho medo que o meu filho seja homossexual. Eu tenho medo que o meu filho seja vagabundo. Eu tenho medo, você pode imaginar os maiores medos. O pai que é dominado pelo medo, eu tenho medo que o meu filho seja gremista. Também tem. Cara, né? Seu Zé? A pessoa tem medo, o que ele se torna? Autoritário. Se torna autoritário, não. Aqui a vida vai ser assim. A pessoa tem regras para tudo. Regras para tudo, não existe escolha, não existe movimento, porque o pai está dominado pelo medo. Então o objetivo dele, e aí ligamos com aquilo que a Giovana falou semana passada, o objetivo desse pai autoritário é ter o controle sobre o filho. E esse não é o objetivo de um pai que é chamado por Deus para exercer sua paternidade de uma forma sadia. Não é termos o controle sobre o nosso filho. Esse não é o caminho. E tem o último tipo de pai muito comum hoje em dia, que é o pai narcisista. O pai narcisista, ele quer ser admirado. Ele quer ser louvado.
ele quer ser o centro da vida do seu filho. E isso é uma grande armadilha. Grande armadilha. Porque quando chega 15, 16 anos, o filho cria aquela ruptura com pai e mãe. É ou não é? Coisa mais comum. Isso aí acontece no meu lar, com o meu filho, com o seu filho. Seu filho, né? O meu filho costumava de manhã sempre. Eu e a mãe dele chegava antes de qualquer coisa. Ele chegava lá, vinha, dava um abraço e dava um beijo. Em mim e na Cláudia. Será que ele faz isso agora? Vocês acham que ele levanta e dava a mão para a mãe? Vocês acham? Você, o seu filho, adolescente, você acha que seu filho vai fazer isso? Hein? Vai dar a mãozinha para você? Você acha que vai te abraçar? Andar abraçado com você, 13, 14 anos? Se tá, beleza. Glória a Deus por isso, meu filho. Mas, em geral, cria aquela ruptura. E o pai narcisista, que quer ser admirado acima de tudo, não, eu quero ser bom para os meus filhos e tal, eu sou o melhor amigo do meu filho. Escuta, Deus em primeiro lugar te chamou para você ser pai. Se você vai ser melhor amigo do seu filho, pode ser, pode não ser, mas Deus te chamou para que você cuidasse do seu filho. O que nós precisamos entender então? Quando nós olhamos os vários objetivos que as pessoas têm, que os pais têm para os seus filhos, qual é o nosso grande objetivo? Qual é o nosso maior objetivo? Nós temos um grande objetivo que precisamos ter como pais em relação aos nossos filhos: ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor. O temor do Senhor é a principal preocupação que nós precisamos ter em relação aos nossos filhos. Vejam só essa palavra, eu quero que você olhe essa palavra. Abra onde nós estávamos lendo, em nome de Jesus, que diz o seguinte. Vou até ter que botar os óculos, porque senão não vou enxergar. Não adianta. Ele fala ali no versículo 6 e 7. Repita as palavras de Deus, repita-as com frequência aos seus filhos. Quer dizer, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, gente, essa ordem tem que ser o nosso principal objetivo quando se relaciona em educar os nossos filhos. O primeiro e principal objetivo de um pai, de acordo com o coração de Deus, o grande propósito da nossa vida tem que ser ensinar aos nossos filhos o temor do Senhor. Isso é nossa responsabilidade. Isso não podemos outorgar à igreja. Não é função do pastor unicamente. O pastor está para ensinar a igreja, mas nós precisamos, como pais, dentro de casa, ensinarmos aos nossos filhos a temerem ao Senhor. Como nós ensinamos essas coisas, gente? Nós ensinamos, como diz a palavra de Deus, nós ensinamos conversando sobre essas coisas. Pergunta que eu faço para você: você conversa sobre assuntos espirituais com seu filho? Você conversa à mesa sobre questões espirituais, sobre a fé dele, sobre o que ele crê? Você conversa sobre as perguntas que ele traz da igreja? Às vezes ele traz perguntas capciosas dentro da igreja, sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre essas questões. Nós precisamos conversar com as crianças sobre isso. Nós conversamos sobre tudo. Precisamos abrir, nós precisamos ter a capacidade de desenvolver essas perguntas. O meu filho perguntava em outros tempos tantas coisas, mas, por exemplo, ele fazia perguntas a respeito de sexualidade. Eu não vou dizer porque que ele perguntava, mas ele perguntava coisas assim, bem diretas. E nós sempre respondemos as coisas que ele perguntava. Por quê, pai?
Por que, mãe? Essas questões. Responde. Explica. Se você não sabe, está na hora de aprender. Se você não sabe responder algumas coisas que os seus filhos perguntam, você pode aprender. Dá para aprender. Pode perguntar, pode procurar um líder, mas a gente precisa conversar sobre essas questões. Nós precisamos mostrar como o Evangelho faz a diferença. Nós precisamos mostrar a realidade e nós precisamos entender. Uma coisa que você precisa entender, meu irmão, presta atenção. Você precisa entender sobre o seu filho, para poder ensinar o temor do Senhor. O seu filho, assim como o meu filho, assim como você, o seu filho é um pecador. Seu filho não nasceu, nem o meu filho nasceu com o vírus da inocência total, da pureza celestial. Se o seu filho tivesse o vírus da pureza celestial, ele não estaria nessa terra, ele seria um anjo nos céus. Seu filho não é. O seu filho nasceu egoísta, egocêntrico, como todos os seres humanos. O seu filho, se você chegar e ter uma porção de chocolate e der mais chocolate para o vizinho aqui do lado, pertinho dele, ele vai chorar. Se você pegar o brinquedinho da mão dele para dar para outra pessoa, ele vai chorar, sabe por quê? Porque ele é egocêntrico. Seu filho é egocêntrico, seu filho é egoísta, seu filho é pecador, seu filho precisa de Jesus na vida dele, senão ele está perdido. Por isso nós precisamos ensinar isso. E vejam só, se nós somos materialistas, nós achamos que a melhor coisa que nós temos que fazer é arrumar a carreira dele. Não, eu tenho que ver o futuro dele, é o futuro dele, é o futuro dele. O futuro dele é espiritual, querido. O futuro dele é depois que morrer. A vida eterna. E nós precisamos ter isso bem claro. Sem Cristo, por mais bem arrumado que esteja o seu filho, ele está perdido. Por isso que nós precisamos entender que a nossa grande vocação é ensinarmos para os nossos filhos o temor do Senhor. A Bíblia é muito clara sobre isso. É muito clara. E eu vejo que muitas vezes nós nos perdemos porque achamos que as grandes questões da vida não estão relacionadas ao espiritual, estão relacionadas... Vou dizer uma coisa para você. Pessoas, e você vê isso todos os dias, pessoas muito prósperas se perdem porque não têm raiz espiritual. Porque não têm o temor de Deus. Não temem ao Senhor, não seguem a Jesus. E o que acontece com elas? Elas são dominadas pelas forças que governam esse mundo. Se tornam materialistas também e são empurradas pelas tendências desse mundo. Então você precisa entender isso. Quando você ensina o seu filho, você precisa, quando você olha para aquela criança linda, maravilhosa, você ama, é seu filho, parte de você. Eu também amo, mas você precisa lembrar que ele não é inocente. Ele não tem noção do bem e do mal, alguns deles, mas eles não são inocentes. Eles, embora não tenham noção do bem e do mal, eles não deixam de ser egocêntricos, egoístas e pecadores. Não é que o seu filho gosta de fazer coisa escondida de você? Nunca pegou o seu filho fazendo coisa escondida? Olhando para você? E não... Você viu Você viu aquele vídeo que apareceu da criança orando? Estavam orando. Você viu? Isso aí viralizou, né? Na hora da oração, você viu o que é o filho? O que é a criança? É isso aí. É a coisa mais engraçada, mas aí você vê o traço do pecado, está ali. É um pecado, coisa mais linda, mas é. Entendeu? A gente ri tudo, é uma coisa que não tem muito desenvolvimento, mas ali a gente já vê a tendência do ser humano. Estão orando, está comendo. Ô Senhor amado. A hipocrisia já começa ali. Você já viu isso? É o ser humano, gente. Eu sei que isso dói. Em muitas pessoas que estão aqui dói ouvir isso. Mas a gente precisa ter o senso da realidade para educar os nossos filhos. Porque muitas vezes o que acontece? Seu filho está andando com más companhias. Não, eu confio no meu filho. Você sente cheiro de maconha.
Nas coisas do seu filho, você diz: eu confio no meu filho. Como eu vi gente, olha, tem gente que já chegou para mim dizer: eu sabia que o filho andava fazendo coisa errada, mas a capa de ilusão, de romantismo que dominava o coração da pessoa não permitia ela enxergar a realidade. Está mal, essa pessoa está mal, esse filho precisa realmente de um encontro com a verdade, de uma palavra, de uma oração realmente consciente. Mas aí a gente não entende isso e acha que religião, gente, a fé permeia tudo que nós fazemos. E a coisa mais importante, eu acho que quando nós nos convertemos realmente a Jesus, nós entendemos que a coisa mais importante para o nosso filho é seguir a Jesus. Se ele seguir a Jesus, se ele for fiel ao Senhor, o Senhor vai ensinar ele, o Senhor vai governar a vida dele, o Senhor vai levar ele para um bom lugar. Não é isso que diz a palavra? Ensina o teu filho e depois vai entrar na terra prometida. Primeiro, para o filho poder estar na terra prometida, ele precisa aprender a temer o Senhor. Temer, quando eu digo, é reverência, eu não estou falando de medo, mas o respeito profundo, a aliança com Deus, seguir seus estatutos, crer na morte de Jesus, crer, abrir o coração para ser redimido. É isso. E a gente precisa ter essa consciência que precisa passar isso para os nossos filhos. Sabe por quê, gente? Porque tem uma coisa, além do seu filho ser pecador, uma coisa muito clara que vai acontecer, que você já percebeu: você errou bastante com o seu filho. Sim ou não? Vocês acham que são os maiores pais do mundo, né? Vocês erraram bastante com os filhos de vocês, porque vocês também são pecadores. Por isso, porque vocês e eu precisamos de salvação, nós precisamos passar para os nossos filhos: meu filho, o pai é pecador também. Quantas vezes que eu errei com meu filho, tive que pedir perdão e disse para: olha, o pai é pecador também. Eu erro. O que pode salvar realmente os nossos filhos não é a nossa educação, mas, acima de tudo, o entendimento que eles têm que necessitam de Cristo nas suas vidas. Que sem Cristo nada vai suprir o vazio do coração deles. Eles vão tentar, mas eles vão bater numa parede e voltar, porque não vão experimentar a plenitude que só Cristo pode trazer para as nossas vidas. Não há outro. Não há outro nome através do qual sejamos salvos. Não há outro que possa suprir o vazio da nossa vida. E nós precisamos mostrar isso mais do que qualquer outra coisa. Agora, nós precisamos nos perguntar: será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso? Será que agora eu estou fazendo isso com o meu filho? Tem muitas coisas que nós podemos avaliar. Primeira coisa que nós podemos avaliar, gente: os nossos sacrifícios, os sacrifícios que nós fazemos com os nossos filhos. Quando a carreira do seu filho, presta atenção nisso aqui, quando a carreira do seu filho entra em conflito com a vida espiritual que ele cultiva na comunidade, na igreja, o que você faz? Você dá prioridade à carreira dele ou dá prioridade à vida espiritual? Meu filho precisa se dedicar. Ele se dedica e começa a abandonar a vida espiritual. Você permite que isso aconteça? Você acha isso normal? Ou você diz assim: não, meu filho, primeira coisa que tu tem que te preocupar é a tua vida espiritual. Tu não pode abandonar a vida espiritual. Porque muitas vezes os nossos filhos começam a dar atenção desmedida a algumas questões boas, mas aquelas questões boas começam a se tornar as coisas mais importantes para eles. Nós pais, como nós reagimos? Como nós reagimos? Nós damos prioridade para as questões espirituais ou damos prioridade para as questões de carreira, do que a gente julga futuro? É uma coisa que a gente precisa. Porque muitas vezes
seu filho, meu filho tem um compromisso, aí aparece seu filho e o meu filho fizeram um compromisso dentro da igreja. E aí aparece uma festinha. Aí você chega e diz: não, meu filho, tudo bem, fez isso, mas, entendeu? Vai na festinha. O que você está ensinando com isso? Você ensina que os compromissos com o reino de Deus não são prioridade. Sutilmente você ensina isso para o seu filho. A gente tem que se perguntar até que ponto o meu propósito realmente é primordial, ensinar temor de Deus, o amor de Deus, seguir a Cristo na vida do meu filho. Primeira coisa é os sacrifícios, prioridades. O que a gente permite e o que a gente ensina como prioridade para o nosso filho. Eu vejo, eu conheço a história de muitas pessoas aqui. Quando eu cito uma história, eu não estou desprezando outras histórias. Eu só estou pegando um exemplo, porque eu não poderia dar muitos exemplos. Mas eu sempre ouço as histórias da Dona Clarice, né? A Dona Clarice sempre teve muita... se converteu, né? A Dona Clarice, ela é uma pessoa de propósitos firmes, né? É difícil, quando ela pega para um lado, não tira ela, e ela levou isso para a fé. E conta a história, né, que tinha as festas e tudo, as meninas participavam da festa, chegava na hora do culto, as crianças, vamos embora para o culto, e levava, né, Renata? E aí está a Renatinha. Renatinha é uma líder. Quer dizer, essas prioridades, estabelecer isso como um propósito de vida faz muita diferença na vida de uma família. Faz muita diferença. E a gente precisa aprender isso, sabe? Uma coisa que a gente precisa se avaliar também é, nós como pais, temos um compromisso inabalável com Cristo e com a igreja? Porque nós queremos que os nossos filhos sejam crentes e nós somos? Os cristãos de hoje não faltam o seu trabalho quando está chovendo. Quem aqui falta o seu trabalho quando está chovendo? Quando está frio? Quando o tempo está feio? Quando tem uma gripezinha? Você só falta o seu serviço com um atestado de óbito. Fala a verdade. Agora, quando é para vir à igreja, qualquer unhazinha encravada já é um motivo para ficar. Qualquer convite é sedutor. O que isso comunica para os nossos filhos? O que isso comunica para os nossos filhos? É uma avaliação que a gente precisa fazer. Uma outra coisa, nós investimos dinheiro na formação espiritual dos nossos filhos. Nós tivemos, volta e meia nós temos os acampamentos, que são esses acampamentos que trazem daí do Jansen, do Acamp Serra, do Acamp Pampa aqui. E são acampamentos tão bons, tão importantes, que ensinam valores para as crianças, que ensinam o Evangelho, que pregam o Evangelho. Nós gastamos dinheiro com essas coisas. Você gasta dinheiro com literatura para o seu filho? Boa literatura. Literatura que vai ensinar a palavra de Deus para ele. Você se preocupa com isso. Você investe nisso. Então essas coisas precisam estar dentro do nosso coração quando nós pensamos em paternidade. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito maior. Não saia dizendo por aí, escuta bem, não saia dizendo por aí, o pastor disse que o meu filho não tem que se preocupar com a carreira. Eu não disse isso. O que eu disse, eis aqui o que eu disse. O seu propósito principal, acima de qualquer outro, em relação ao seu filho, tem que ser a vida espiritual. Você tem que ser uma voz
um grilo falante para o seu filho: meu filho, a vida espiritual. Tua vida espiritual é o mais importante. Se tua vida espiritual não estiver fundamentada em Deus, tudo mais é pó. Tudo mais é areia. Não tem fundamento firme. Nossa vida, nossa carreira, nosso estudo, nossa vida familiar tem que ser edificada em cima do que? Da rocha. E a rocha é Cristo. Se você não estabelecer esse fundamento no ensinamento ao seu filho vai edificar a carreira na areia. Seu filho vai edificar a sua vida de estudante na areia. Seu filho vai edificar sua própria família na areia. Porque a rocha fundamental de qualquer vida é Cristo. É Cristo. Ele é a rocha e o fundamento inabalável de qualquer vida. Então, que esse seja o seu grande propósito, acima de qualquer outro. Ensine o seu filho a ser bem-sucedido, mas acima de qualquer outra coisa, se preocupe que ele seja uma pessoa, um homem, uma mulher temente a Deus, fiel a Deus, dedicado a Deus, comprometido com Deus. Comprometido. Não é essa coisa de, eu sou crente, mas... Entendeu? Comprometido. Realmente. Aí então ele vai ter fundamento para edificar toda a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?